Oi, gente! No vídeo de hoje eu tenho o prazer de conversar com a neuropsicóloga Mayara Baldin. Mayara, obrigada por estar aqui novamente. Eu que agradeço. É um prazer conversar com você. E o tema de hoje é memória. Você aí tem muitas memórias boas, ruins ou falta de memória. A gente vai entender como é que funciona isso. E Mayara, o que é memória, né? Porque a gente pensa em memória, a gente pensa em duas vertentes, a boa e a ruim. É a memória de, esqueci aquilo, eu não tenho uma memória boa. Mas o que é a memória? A memória, ela é uma função cognitiva, né? Que a gente tem, assim como a linguagem, por exemplo, a gente fala, a memória também é uma função cognitiva. Ela serve para que a gente lembre coisas, né? Que a gente armazene informações, que a gente mantenha essas informações quietinhas enquanto a gente não está usando e que a gente evoque essas informações. Ou seja, quando eu preciso, eu vou lá, eu sei disso, tá? E você lembra que você sabe. Entendi. E tem as boas e as ruins. Tem diferença? Tem gente que acaba lembrando mais de situações boas, né? Tem a memória boa. E outras que pensam só na ruim. Lembram da ruim, assim. Que eu até falo, são pessoas rancorosas, né? Sempre vão trazer à tona alguma coisa ruim. Tem, assim, tem pessoas que guardam mais as ruins do que as boas ou vice-versa? Isso depende muito da personalidade, do humor da pessoa, né? A gente sabe que as memórias, elas são mais ou menos fixadas quando elas estão acompanhadas de um fator emocional muito forte. Quando a gente passa por um fator emocional muito forte, seja bom, seja ruim, a gente tende a lembrar mais deles. E é legal falar disso, a gente estava conversando nos bastidores, que tem muita gente que vive só no passado, porque lá nos anos tal que eu era feliz, porque eu fazia isso e fazia aquilo, e esquece da vida hoje, só quer lembrar de coisas do passado, e acha que era feliz só antes, e agora não. Por que isso, Mayara? Essa é uma tendência que a gente tem de romantizar o passado. Às vezes o presente tem tantas coisas boas quanto, mas as coisas ruins acabam chamando mais a nossa atenção, então a gente se volta lá na nossa memória e vem aquela famosa frase, eu era feliz e não sabia. Exatamente. Então sempre, todas as gerações têm essa frase e a gente para e pensa, poxa, ela só tá lembrando dos momentos bons, mas na verdade ela também teve momentos ruins, né? Também ralou o joelho, também perdeu o emprego em algum momento, né? Enfim, alguma coisa ruim aconteceu, ela só não tá lembrando. É uma habilidade que o nosso cérebro tem de tornar o presente um pouco mais possível. Quando a situação tá ruim, ele se volta na memória. Tem um tipo de problema que chamam as falsas memórias. Às vezes a gente tem a nossa memória induzida por uma palavra. Então, por exemplo, se eu tô te perguntando sobre um acidente de carro, eu falo assim, nossa, e quando os carros se bateram, a quantos por hora eles estavam? Aí você me fala assim, eles estavam a 30 por hora. Agora, se eu falar assim, eles se estraçalharam, a quantos por hora? A quantos por hora eles estavam? Você vai me falar, 90 por hora. Então, a nossa memória, ela também tende a se enganar e a enganar a gente também. E a gente tem a memória também de cheiro, comida, lugar, né? Que a gente, nossa, mas aí lembra daquilo. Isso também é normal. Sim, a memória, ela é multissensorial. Às vezes um tato, né? Você encosta numa lixa, você lembra de determinada coisa específica. Tem um cheiro de um perfume que te lembra determinada coisa. Isso é tão forte que pode mudar o seu humor. Às vezes você tá super bem, vem um cheiro, você lembra de alguma coisa, não sei, por exemplo, de um ex-namorado. Você fala, nossa, olha só, acabou comigo esse dia, né? É verdade. E isso também causa aquelas memórias que são intrusivas, elas aparecem do nada. Então você tá numa balada, dançando, conversando, e aí acontece alguma coisa, algum gatilho no ambiente, né? Pode ser uma cor, um cheiro, uma face familiar. E você nem percebe, né? Você nem percebe, às vezes é um processo subconsciente e você lembra de uma mancada que você deu lá pra trás, em 2011, né? Isso significa, né, não que seja ruim você lembrar de coisas ruins, né, nesses momentos, mas isso significa que essa memória ainda é bastante significativa para você, né? Então, existem coisas associadas a esse fato que devem ser examinadas com maior cuidado e isso um processo terapêutico pode ajudar. É legal você falar disso, Mayara, porque às vezes a pessoa tem uma memória ruim e acha que ela vai viver em função disso e que isso é muito ruim pra ela, mas memórias ruins também fazem parte da nossa vida e ajudam a gente na nossa evolução, né? Com certeza. A gente
é o que a gente é, né? Porque a gente se lembra de toda a nossa vida. Os momentos ruins, eles servem para fazer a gente melhorar. Se a gente vive num estado de apenas felicidade, se a gente não tem frustração, se a gente não tem memórias Isso não ruins, existe, né? Só pra... é uma doença. Porque não existe. É um estado de mania, né? E isso causa prejuízos, né? No vídeo de bipolaridade, a doutora Josiane falou bem sobre a bipolaridade, o estado de mania, como é prejudicial. Então a gente precisa ter, sim, as lembranças ruins, mas precisa passar por esse momento já passou, então a gente precisa entender o que foi ruim, entender o que a gente poderia ter feito para, quando isso acontecer de novo, a gente saber como agir. Ter um repertório de comportamento. E é importante também não só viver nas memórias, né? Tanto positivas ou negativas, porque a gente não vive também, né? Com certeza. Uma das dicas que eu ia dar para o pessoal para evitar, né, essas memórias intrusivas é criar novas memórias boas. Ter momentos agradáveis. Uma coisa que é muito importante para a nossa memória, pode parecer bem esquisito, mas é boa qualidade de vida, fazer exercício físico, se alimentar bem, tudo isso é muito importante para o nosso cérebro. A gente esquece que a nossa memória, toda a nossa atividade psíquica, ela está no cérebro. Então a gente não cuida do nosso cérebro como ele merece. E pessoas que esquecem demais das coisas, tem alguma dica, assim? Que tem gente que lembra muito do passado, mas assim, tem um compromisso na semana e a gente não lembra, esquece. Olha, para essas pessoas eu sugiro o seguinte: se esses déficits, né, se esses problemas de memória estiverem atrapalhando a vida, né, então eu tô para perder meu emprego, eu não lembro mais dos meus amigos, dos meus familiares. Isso é um sinal de alerta de que é interessante buscar ajuda. Esses esquecimentos corriqueiros, eles podem ser resolvidos de maneira muito fácil com determinados apoios. Por exemplo, se você sabe que você tem um compromisso semana que vem, e que você provavelmente vai esquecer, marca no celular, tá? Essa é a nossa memória, que a gente chama de memória prospectiva, é a memória do que ainda vai acontecer. E muitas vezes a gente esquece mesmo. Então marca no celular, marca na agenda, avisa o amigo, semana que vem você não deixa eu esquecer. Desse sentido. E a nossa rotina também pode interferir pra gente finalizar na memória? Porque às vezes a gente tá tão estressado, tão irritado, tão ansioso, aí parece que dá um branco em qualquer coisa que a gente vai fazer. Totalmente. Como eu disse, né, o cérebro ele faz parte do corpo, né? Viver em estresse constante libera uma substância chamada cortisol e que em alta quantidade ela é tóxica para o cérebro. Então, ter qualidade de vida também é isso, saber os seus limites, saber até onde você pode ir e não se sobrecarregar, ter uma vida estressante. No caso das pessoas depressivas, por exemplo, a depressão ela é uma alteração neuroquímica que ela pode causar muitos esquecimentos também, muitos problemas no seu dia a dia por causa de esquecimentos e, além disso, ela também ajuda a depressão ajuda na manutenção da depressão, porque você fica lembrando de coisas ruins, você tende a ir para coisas ruins, isso, exatamente, vem um ciclo. Você lembra de uma coisa ruim, vem um arrependimento, vem a culpa, outra coisa ruim, aí volta. Isso, então procurar ajuda quando isso estiver atrapalhando o seu dia a dia. E como o nosso corpo é uma máquina mesmo, né? A gente tem que ir movimentando para as coisas irem acontecendo, né? Eu diria que o nosso corpo é um organismo, né? Ele atua e ele é afetado pelo ambiente a todo momento. Então, não esquecer que a gente precisa se cuidar e que, sendo assim, a gente vive melhor. Muito bem. Obrigada, Mayara. Eu agradeço. Prazer de novo conversar com você. Prazer foi meu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você pensa sobre memórias, quais são as suas memórias, que vai ser bem legal a gente conversar. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo.